Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gleice e juntamente com o Anderson, o professor Gabriel e a Catiane, nós vamos apresentar hoje a NBR 6023 de 2018 e a estruturação de referências. Bom, quando nós entramos na graduação ou em qualquer local de cunho acadêmico ou científico, nós escutamos muito a palavra ABNT e muitas vezes não fazemos ideia do que ela seja. Só que todo mundo tem medo e às vezes nem sabe o que é. A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela tem a finalidade de realizar a padronização de documentos de cunho científico. Bom, e dentre delas nós temos diversas normativas. Hoje nós iremos trabalhar a NBR 6023, que fala sobre a elaboração de referências. Hoje especificamente iremos trabalhar a parte de transcrição dos elementos e as referências de livros e de revistas. São os artigos científicos. Bom, regras gerais de apresentação. Primeiro, os elementos eles devem ser apresentados em sequência padronizada, ou seja, o mesmo modelo que eu utilizei para a primeira referência, eu vou utilizar até a última. Se eu escolhi itálico, eu vou seguir itálico. Se eu escolhi fazer supressão dos nomes, eu vou suprimir do início ao fim. Tudo tem que estar padronizado. Segundo, o tipo de formatação que eu utilizo para essa referência. Espaçamento simples, alinhado à margem esquerda, separados entre si por uma linha em branco de espaço simples, ou seja, eu escrevo a primeira referência, dou Enter. Escrevo a segunda, Enter, e assim sucessivamente até a última. E, diferente da introdução, do material e métodos, revisão de literatura, que eu tenho espaçamento 1,5 e justificado, as referências é simples e alinhado à esquerda. E por último, temos aqui expressões para utilizar quando eu estou utilizando documentos de forma online. Eu tenho que acrescentar aonde eu retirei esse documento e a data que eu acessei. E eu grafo da seguinte forma: disponível em ... já coloco o site, removo o hiperlink que ele vai aparecer automaticamente e acesso em ... a data que eu acessei esse documento. E mais para frente terá exemplo. Transcrição dos elementos. Aqui nós vamos trabalhar os elementos essenciais para uma referência, que são eles, basicamente 6: autor, título, edição, local, editora e a data. Bom, primeiramente nós começamos com o autor. Sobrenome, vírgula, nome, ponto. Isso para um autor. Aqui eu tenho um exemplo, meu nome, Gleice Kelly dos Santos Chaves, ponto. Para a referência, eu vou utilizar primeiramente, como ali está escrito, o sobrenome em caixa alta, seguido de vírgula e o nome. Então ficaria assim: Chaves, maiúsculo, vírgula, Gleice Kelly dos Santos, ponto. Isso para um autor. Mas eu tenho trabalho que eu tenho 2, 3, 10, 50 autores. Até 3 autores eu vou colocar da seguinte forma: primeiro autor, ponto e vírgula, segundo autor, ponto e vírgula, ponto final. Aqui. Quando eu tenho mais de 3 autores, de 4 para frente, eu suprimo o segundo autor em diante e coloco a expressão et ao ponto. Essa expressão é grafada em itálico, como está aqui no exemplo. Significa que depois do primeiro autor eu tenho mais autores a seguir. E se eu preciso ou necessito saber quem são, eu olho o documento na íntegra e eu consigo saber quem são. Para
autores que apresentam sobrenome de parentesco, nós grafamos o sobrenome, o nome anterior ao parentesco. No caso aqui seria Olivo Neto, o sobrenome. Então ficaria maiúsculo, Olivo Neto, vírgula, Antônio Miguel, ponto. Nós também temos autor entidade. Aqui eu tenho um exemplo, autores de organizador, coordenador e editor. Também temos aqui por final um compilador. Eu grafo de parêntese o nome em minúsculo, aqui no caso org, de organizador, ponto, fecho parêntese, ponto final. Sempre depois do último autor que for. No caso aqui eu só tenho um autor, então depois dele. 3 autores, no finalzinho aqui na Vanessa, et al, depois do et al. Em seguida, eu posso abreviar esses nomes. Vocês observam aqui que eu gastei bastante espaço para escrever todos esses nomes. Eu posso abreviá-los suprimindo, né, as letras. E assim, olha como ficou menor. Em vez de escrever Gleice Kelly dos Santos Chaves, eu coloco G.K.S. e segue nos demais. Mas se eu utilizar a abreviação para a primeira referência, a segunda, a terceira, a quarta, até a última referência, tem que manter a mesma padronização. Bom, seguido do título, aqui vocês podem observar que eu deixei em destaque, em itálico e negrito, mas também posso utilizar o sublinhado. Sublinhado geralmente é para trabalho manuscrito. Aqui eu utilizei itálico, negrito e o sublinhado, né? Não tá na ordem não, tá? O primeiro negrito, segundo itálico e o terceiro sublinhado. Quando eu tenho um título com subtítulo, eu negrito ou, no caso, dou o destaque somente no título. Aqui eu coloquei em itálico, que é o mais usual. Para o próximo tópico, que é edição. Primeira edição não se coloca, começa apenas a segunda. 2, ponto, espaço, ed, ponto. Somente isso, não tem aquela bolinha, nem o azinho aqui de edição, nem nada. Apesar que o azinho seria mais para editura, né? Mas só ed, ponto. 2, 20, 50, até a edição que for. Sempre coloca, só a primeira que não. Local. O nome do estado ou da cidade com o estado. Quando eu tenho somente o estado, é o estado, 2 pontos, que já vem o próximo item aqui na frente. Quando eu tenho cidade com estado mais específico, seguido de vírgula, espaço e o nome do estado. E seguindo, editora. Aqui eu citei 5 editoras, a Cultrix, a Saraiva, a Universidade Federal de Viçosa, a Unesp e a Addison Wesley. Elas são escritas tal qual está lá na capa do livro, geralmente. Algumas editoras mais recentes ou menos conhecidas, eles grafam editora e o nome da editora. Aí você grafa também. Seguido de vírgula, como vocês podem observar. E por fim, nós vemos com a data. Aqui eu coloquei datas aleatórias, 2019, 1992 e 1940, seguido por ponto final que acabou a referência. Bom, ordenação. Como que ficaria essa referência pronta? Quando eu tenho mais de um autor, né? No caso, vem aqui o autor, Chaves, vírgula, Gleice Kelly dos Santos, tudo abreviado. Vocês podem observar que todas estão tudo suprimido, os nomes. Et al, ponto. O fim das incertezas, negrito, porque é o título, e eu tenho aqui um subtítulo, NBR 6023. Esse livro é 10ª edição, então eu grafo aqui 10.ed. O local, Mato Grosso, a editora Unesp, vírgula, o ano.
Aqui nós temos outro livro que é 7ª edição, você pode observar que o gráfico é igual, 7.ed. Aqui eu só tenho título, então eu destaco somente o título, Fundamentos de Metodologia, a edição que eu já falei anteriormente, o local, São Paulo, 2 pontos, a editora, que no caso é a Atlas, vírgula, 2010, ponto final. E o último, Santos, referências bibliográficas, ponto, São Paulo, 2 pontos, Atlas, vírgula, 2012, exemplos fictícios.